Salve o nome do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, abra o Santo Livro. Vamos dar início a uma série de mensagens que eu disse na quinta-feira passada que nós faríamos, se assim o Senhor permitisse, sobre obreiro aprovado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, 14 e 15 diz assim a palavra do Eterno: traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para a perfeição dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Até aqui tenha vontade em nome de Jesus Cristo. Pastor, por qual motivo o Senhor vai falar sobre o obreiro aprovado? O primeiro motivo é que o Senhor ele vai levantar alguns aqui nessa igreja, num curto espaço de tempo, acredito eu. E esses que o Senhor há de levantar, é porque o Senhor entende que eles devem estar aprovados para a sua obra, para o seu serviço. Mas a despeito de um ofício, a despeito de uma posição, todo cristão deve ser aprovado por Deus, amado. E para ser aprovado, tem que ser provado. Isso é fato. Está dando um pouco de eco, Rodolfo, acredito eu. E o que o apóstolo Paulo ele diz ao seu jovem obreiro Timóteo, ele diz: traze estas coisas à memória, Timóteo. Traga essas coisas à sua mente. O quê? A doutrina, o ensino, aquilo que ele aprendeu desde menino, por meio da sua avó e da sua mãe. Então, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, não esqueça o que você aprendeu. Não deixe que aquilo que você aprendeu saia da sua mente, consequentemente do seu espírito. Então, traga isso à mente constantemente. É por isso que nós devemos ouvir a palavra periodicamente. É por isso que nós devemos meditar nas Escrituras periodicamente. Principalmente hoje, no advento da tecnologia, que nós temos uma avalanche de informações o tempo todo, mano. O tempo todo informações bombardeando a nossa mente. É o celular, é a internet, é o computador, é a televisão, é nas ruas. Nós somos bombardeados de informações. Agora, o que domina o nosso ser? Porque o que domina o nosso ser vai ser aquilo que vai guiar o nosso corpo. Então, Paulo está sendo muito claro para Timóteo. Olha só, Timóteo, traga à memória essas coisas, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para a perfeição dos ouvintes. Ao invés disso, procura apresentar-te a Deus aprovado. Por que ele diz procura apresentar-te a Deus aprovado? Porque tem muita gente que se apresenta diante de Deus reprovado. E Deus não aceita isso. Deus não admite isso. Deus não tolera isso. Deus é extremamente radical com aquele que se apresenta diante dele reprovado e achando que ele vai passar ileso. Não vai. Não vai. A ponto dele dizer, como obreiro, trabalha na obra e constrói,
e de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando se fala em obra de Deus, a gente deve levar com o máximo respeito, com a máxima seriedade, com a máxima de reverência. Isso passa pela nossa vestimenta, passa pela nossa fala, passa como a gente se comporta dentro do culto, dentro da igreja. Igreja não é lugar de bate-papo. Igreja não é lugar de conversa fiada. Culto não é a gente achar que a gente chega a hora que bem entende. Uma eventualidade é uma coisa, mano. Mas fazer disso um estilo de vida, o nome disso é falta de reverência. Falta de reverência. É inadmissível alguém que oferece para Deus um serviço chegar atrasado. É falta de reverência. O pneu do carro furou, o ônibus não chegou, a bicicleta deu ruim, a moto parou, apagou. Mas fazer disso um estilo de vida. O culto está rolando e está lá no zap. Que é isso? Não, deixa eu mandar a mensagem aqui. Aí a mensagem de Deus está vindo e a pessoa está preocupada. Aí Jeremias é radical. Jeremias diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, nessa tradução aqui, fraudulentamente. Esse texto para mim é um dos mais fortes das Escrituras. Sim ou não, Fernando? Deus pega a boca do profeta Jeremias e diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Numa outra versão, maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Na King James, desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Desgraçado. Sem a graça, sem a misericórdia, sem o favor do Senhor. É aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada, de maneira fraudulenta, de maneira negligente, relaxada, de qualquer maneira. Não se pode ser assim. Não é assim. E nós vamos ver por que não pode ser assim. Porque o mundo espiritual é extremamente sério, mano. A gente não pode brincar com ele. Todo cristão tem um chamado e uma vocação, mano. Todo cristão tem um chamado e uma vocação. O chamado universal é o ide do Senhor. Jesus disse, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o chamado universal de Deus para a igreja do Senhor. Isso não tem nada a ver com pastor, diácono, obreiro, presbítero, missionária, missionário. Tem a ver com a igreja de Deus. Tem a ver com a igreja do Senhor. E muito me estranha um cristão não ter prazer na obra missionária, não ter prazer em evangelizar. Muito me estranho. Porque aquele que provou da água quer oferecer água para os outros. Aquele que foi servido por Cristo quer servir aos outros. O salmista fala, Rodolfo, crie, por isso fiz o quê? Calei, falei. Não é crie, por isso calei. Mas se fosse assim, não, o salmista está falando, eu crie, por isso eu falo. Ah não, mas eu sou tímido. Não tem timidez com Deus, amado. Deus não aceita a tua timidez. Sinto muito te dizer, Deus não aceita a tua timidez. Não, pastor, mas eu tenho dificuldade de falar em público. As maiores obras evangelísticas de Cristo eram pessoais, no tete-a-tete. Todos nós, amado, temos uma agenda, e na nossa agenda tem dezenas de pessoas. Será que nessas dezenas de pessoas a gente não consegue falar com ninguém? Claro que conseguimos. E essas pessoas que nos cercam, então vou chegar falando? Não.
Começa por onde? Pela oração. Senhor, esse meu amigo, esse meu colega de trabalho, ele não te conhece, ele não te teme, mas eu sei quem é o Senhor, eu conheço o teu agir. Senhor, eu vou pagar um preço de oração pela vida desse homem, dessa mulher. Senhor, até que o coração dele se quebrante, até que ele me dê uma oportunidade de eu pregar a sua palavra. Senhor, eu não vou desistir da alma dele, o Senhor não desistiu de mim. Eu estarei aqui ao pé da cruz, ao teu altar, derramando minhas lágrimas, levantando a minha voz ao Senhor, até que do alto o Senhor me responda, até que ele, Senhor, se renda ao teu nome. Mas eu não vou desistir até que o céu se abra, Deus, e ele creia no Senhor. Começa assim, pela oração. Quem atende o chamado à vocação, começa pela oração. Oração. Porque o ide, a obra, o que é a obra de Deus? Os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, diga-nos a obra de Deus para que a executemos. João 6, 28 e 29. Eles estavam esperando Jesus falar. Aí Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, isso envolve o nosso chamado. Isso envolve a nossa vocação. Primeiro, crer naquele que Deus enviou e fazermos disso a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa vocação, da melhor maneira possível que a gente pode. Não pode ser de maneira relaxada, fraudulenta, de qualquer maneira, sem temor, sem reverência. Quando Jeremias diz isso aqui, imagina, mano. Quer ver outro texto que me gela a espinha? Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus, sejam poucas suas palavras, porque Deus está no céu e tu está na terra. Aí ele repete: por isso sejam poucas as tuas palavras. Nós devemos, tratar as coisas de Deus com máxima reverência. Com máxima reverência. Deus, ele não aceita. Se o obreiro ele não está disponível, Deus descarta. Deus não conta. Lucas 9, 59. E disse a outro, Jesus disse a outra pessoa: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, lhe disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. É meio que um extremo, sim ou não? Eu não vou nem entrar aqui no contexto teológico. É só para a gente entender como é que Jesus trata quando ele chama. Segue-me. Não, mas Deus, mas não tem mais. Você não quer? Tem quem queira. Mas se entrar, não larga. Se entrar, faça da melhor maneira possível. Efésios 4:1, a palavra fala: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: o preso do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo quando ele diz o preso do Senhor? Eu sou dominado por ele. Um preso, ele se domina, ele tem liberdade de ir para onde ele quer, comer a hora que ele quer, tomar banho a hora que ele quer. O preso tem hora para comer, hora para dormir, hora de banho, tudo coordenado. Quem coordena o ambiente é Deus que governa a nossa vida, amigo. É Deus que manda no nosso ser. E isso aqui eu estou dizendo para mim em primeiro lugar, mano, tá? Tudo que eu vou pregar até o final, na permissão de Deus, eu estou me enquadrando e estou tomando de madeira em cima. Saiba disso. Estou tomando de madeira em cima. O preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação a que foste chamado. Irmãos, a gente está vivendo um tempo em que a cristandade atual, moderna, não anda de modo digno da vocação a qual foi chamada. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão dando
péssimos exemplos de cristão. Péssimos. E nós devemos entender que nós somos um livro aberto. Nós temos que entender que ao nosso redor tem uma nuvem de testemunha. A aplicação teológica lá fala dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Mas a aplicação pessoal também se dá na nossa rotina. E nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Por isso nós devemos entender o nosso chamado e a nossa vocação. 1 Tessalonicenses 2,12 diz: para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, note que esses textos que eu estou falando, que Deus ele almeja que a gente ande de modo digno da vocação do Senhor. E eu estou dizendo de religiosidade, eu estou falando de reverência e intimidade com Deus. É só isso. É só isso. 2 Timóteo 9 diz que nos salvou. Primeiro ele salva. Lembra do salmista? Crie, salvou. Por isso chamei, por isso falei. Aí ele diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então Deus já tem predeterminado para nós os seus feitos, as suas obras. Nós devemos ser aprovados para Ele nos posicionar nesse ambiente. Então tudo que Deus tem preparado para nós precisamos ser lapidados, provados, para sermos aprovados, para experimentarmos esse agir de Deus em nossas vidas. Por exemplo, nós vamos fazer uma visita terça-feira agora, o obreiro Fernando e eu, uma pessoa que a gente nunca viu, mano. Mas por que Deus permite? Porque Deus já sabia, na sua onisciência, que nós estaríamos prontos para aquele momento, aquele ambiente. E Ele vai e nos molda a essa vocação. Então, a partir do momento que você sabe do seu chamado e a sua vocação, você se posiciona. Você se posiciona como tal. Eu queria que nós lêssemos juntos aquela passagem que eu li aqui, o versículo 59, de Lucas. Lucas, vá lá comigo. Lucas 9, acredito que a partir do versículo 56 ou 57. Achou, Marcelo? Achei. Pode ler para a gente, por favor, amado? Lucas 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Continua? Amém. Até aí. O primeiro ponto aqui. Alguém se apresenta para Deus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um. Jesus aqui não perguntou nada. Essa pessoa se posicionou e se prontificou: seguir-te-ei para onde quer que fores. Possivelmente, esse obreiro aqui,
Ele olhou a comitiva, os apóstolos, e falou: eu acho que eu consigo ganhar alguma coisa ali, hein? Eu vou seguir esse grupo. Senhor, seguir-te para onde quer que fores. Jesus vai, mas no pé. Olha só, as raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele está querendo dizer para esse obreiro aqui? Jesus está falando: você não vai ter conforto, você não vai ter lucro, você não vai ter comodidade. Eu não tenho nem casa, raposa tem, pássaros sim, eu não. Se você quer me seguir, é isso que eu tenho para te oferecer. Mas hoje o que nós vemos? Uma classe de obreiros que querem o quê? Carro blindado, segurança, morar em condomínio de luxo, jato para voar. Não, eu não vou na executiva, né, que fala, né? Eu vou na executiva. Eu só viajo se for executiva. E o melhor hotel da cidade para me abrigar. Deixa lá quietinho, eu chego lá, prego, vou embora, quero ter contato com ninguém, quero abraçar ninguém, vou cumprir meu papel ali, meu trabalho, vou embora. Mas o obreiro de Jesus não é diferente. Jesus, ele não admite, ele não aceita, ele não tolera. É Marcelo que sempre dá uma ponderação nesse texto. Acredito que sim. Nesse versículo aqui, 29, não é isso, Marcelo, que você fala? Você me falou uma vez acerca desse texto aqui. 59. Acho que é esse aqui que você diz. Me disse certa vez, eu lembro. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Foi isso uma vez que você falou sobre esse texto? Foi o que você falou? Você lembra? Foi sobre os mortos espirituais. Sim. E muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, né, elas ficam focadas naquilo ali só físico e não observam, às vezes, a importância que é se dedicar mais às obras do Senhor. Sim. Exatamente. E Deus, ele não tolerou esse obreiro dizer isso. Ele não aceitou. E aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, Deus, ele pune severamente, amado. E nós vamos ver isso na Escritura. Quero te convidar a abrir em Levítico, capítulo 10. Amado, eu confesso uma coisa para os irmãos, eu já disse isso aqui. Eu não tenho vaidade alguma com o púlpito. Amo pregar, de verdade. Tenho um prazer em sentar na minha casa, botar uma Bíblia, um dicionário, uma enciclopédia, um dicionário grego, hebraico e fazer o meu sermão. Tenho prazer, passo horas ali fazendo isso. Mas o temor que tem na minha alma, vocês talvez não tenham noção. Eu estava contando ali os minutos achando que o pastor Elcio viria. Que ele iria. Porque eu sei que eu vou dar conta de cada dia que eu preguei, ó. E pior, se eu não estiver enquadrado naquilo que eu falei. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, não é performance, não é um teatro, não é exibição, não é nada disso. Tem que ser verdade. Mano. Deus não aceita, não tolera a hipocrisia. Mano. E eu temo quanto a isso. Sabe por quê? Porque Deus vai julgar nossas obras. E a que for palha vai perecer. A que for madeira vai queimar. Mas aquilo que for precioso, feita em Cristo, vai permanecer. Mano. Então eu temo que esse Deus, ele é vivo, ele é verdadeiro. Esses obreiros aqui que nós vamos ler, eles não temeram ao Senhor. Achavam que poderiam fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. E Deus não ia fazer nada. Edgar pregou uma mensagem aqui, falando sobre isso mais ou menos. Não sei se você vai lembrar. Que o camarada pecou, está fazendo, acontecendo, e Deus está... Acho que você pregou em Daniel capítulo 5. O neto do rei, né?
Isso aí. Ele pegou os utensílios de Deus, levou para o templo do seu Deus, fez orgias, bebeu. Deus não fez nada na concepção dele. Só que de repente vem uma mão e escreve na parede: pesado foste na balança e achado em falta, perderás o teu reino. Desespero. Mas na hora, né? Deus. Então um obreiro reprovado, Deus não tolera. E como eu temo por isso. Principalmente esses homens e mulheres que serão levantados aqui para fazer visita. Se você não estiver bem, fale. Não vá. É melhor ter menos um do que ter um e a gente passar vergonha juntos. Não vá. Porque o mundo espiritual é real. Demônios se manifestam. E sempre quando eu vou em visita, eu fico naquela assim. E não que eu esteja ali em pecado não, amado. Mas porque eu temo a quem eu estou representando. Então eu tenho que estar aprovado por Deus. Porque Satanás, ele envergonha de fato, amado, aquele que não está na posição. Ele envergonha. Abriram? Levítico 10. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Ou seja, eles estão trabalhando para Deus, eles estão na obra, eles estão oferecendo incenso e apresentaram ao Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí o texto diz: contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso, ele não aceitou a oferta deles. De repente, esse de repente aqui é imediatamente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou. E pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Agora, Elane, olha só, presta atenção no texto. Eles foram oferecer sacrifício. Eles foram diante do altar de Deus, queimar incenso. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai ante a presença de Deus e a gente não crê que Deus está ali. Deus estava lá. Só que eles não acreditavam que Deus estava lá. E fizeram como se Deus, na verdade, não estivesse. Fora da lei de Deus. Eu estou fazendo isso direto. Nunca me aconteceu nada. Então agora eu vou fazer dessa maneira, conforme eu acho que é. E eles ofereceram como se Deus não estivesse ali. Só que Deus estava lá. É tipo Sansão. Não, eu vou sair novamente como outrora. Aí o texto diz, texto terrível. E Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Mas ele achava que estava. Nadab e Abiú, eles foram oferecer, achando que Deus não estava ali. E o texto diz, de repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Deus estava ali. Como a gente está aqui, Deus está aqui. Então eu não posso chegar e pregar aqui coisas da minha cabeça. Abrir a boca e sair falando a torta e a direita. É conforme as leis de Deus. Senão ele me fulmina. Aí o texto diz, 3. E disse então Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou, quando disse, aqueles que se aproximam de mim, devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo, demonstro minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Era os filhos dele.
Mas olha o que Deus disse. Aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade. Hoje a gente vê competição, competição de pessoas querendo ser o melhor pregador, o melhor orador, o melhor pastor, o melhor presbítero. É uma competição de quem canta, uma loucura, mano. E as pessoas não têm noção do que é isso, Levi. As pessoas não têm noção do que é isso. O versículo 8, ainda de Levítico. Depois o Senhor falou a Arão e orientou. Essa versão aqui é a NVI que eu estou lendo. Quando virdes a tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida forte, fermentada. Isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso, sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Então a questão, sabe o que era? É que Nadab e Abiú, eles sabiam da lei. É por isso que Paulo disse para Timóteo, traz a memória, porque você sabe. Traz a tua mente, porque você tem conhecimento. Por quê? Porque se você se apresentar diante de Deus reprovado, você pode ser fulminado. E Nadab e Abiú pagou para ver, e o preço foi caro. Quando você pega algumas bíblias por de estudo, sabe o que aconteceu com eles aqui? Eu não sei se você já viu alguém queimado. Quem já teve essa experiência? Ver alguém carbonizado, alguma coisa do tipo. O cheiro é horrível, tá? Mas sabe que o original hebraico diz que eles viraram cinza absoluta. A labareda de fogo foi tão intensa que não sobrou nada, a não ser pó e cinza. E Deus diz, tira e joga fora do arraial. Que nem para esterco presta. Tem que ficar fora. E Arão teve que guardar aquilo. Porque esses obreiros aqui foram reprovados. Não foram aprovados. Quiseram fazer conforme a sua maneira. Vamos outro exemplo de obreiro aqui que foi reprovado. 1 Samuel 2. Vá lá. Primeira Samuel 2, a partir do verso 12. O primeiro exemplo que eu dei era filho de Arão. Esse exemplo que eu vou dar agora, filho de Eli. E o texto diz, todos, amém? Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. 17. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Isso aqui é muito sério. Primeiro que eles eram obreiros de Deus, ofereciam, estavam no ofício sacerdotal. E a Bíblia diz, Edgar, que eles são ímpios. Aí isso me traz, sabe o que na mente, Fabinho? Que tem ímpios oferecendo sacrifício a Deus, amado. Tem ímpios no altar, Fernando. Ímpios ensinando, pregando, visitando, acolhendo, orientando. E não cumprindo corretamente os tradicionais deveres dos sacerdotes. A Bíblia diz que o pecado desses jovens era muito grave
aos olhos do Senhor. Era muito grave. Mas será que de repente diante da sociedade era? Da comunidade era? Porque o povo aceita, mano. O povo parece que acomoda e não leva em consideração aquilo que é sério. Olha só, mano. Pela misericórdia já preguei em algumas igrejas. E eu preguei numa igreja de Caxias. Eu já citei isso aqui. E são coisas que a gente... É inacreditável, gente. Não dá, cara, pra falar, não, é mentira um negócio desse. Mas quando a gente vai, conversa e vê, e a situação... Não é possível. Em que o filho do pastor já tinha engravidado 2 moças da igreja. E já estava no 3º casamento dentro da igreja. E músico, e ele, ó, com o baixo dele lá. Aí eu sem saber de nada, mensagem que me deram, eu sempre pergunto quando eu vou na igreja. Tem tema? Estou livre? Estou livre pelo Espírito? Algum tema? Se me der tema, eu vou respeitar. Não está livre, pastor. Opa, aí eu vou, né? Vou orar. Aí eu tenho um chamado meio de Elias, meio trovão. E preguei uma mensagem daquela de arrepiar o coco. Aí um dos irmãos de lá, pastor, meu Deus, o senhor não tem noção que o senhor pregou, meu Deus. Eu falei, por quê? Disso. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ó, moço, eu não sabia de nada, tá? Não, eles precisavam ouvir esse negócio. Mas o povo lá não tinha força, minha irmã Teresa, de tirar aquele homem do altar. Porque ele era filho do pastor. Que era músico. E está todo domingo ele lá. E fazendo igual esses homens aqui. Ofni e Finéias. 22. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel. Inclusive que eles se tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha isso aqui, mano. 24. Não, meus filhos, Eli dizendo, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. 25. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertência, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Tem alguma outra tradução diferente dessa? Tem. Fala para mim o verso final que eu li agora. Porque o Senhor os queria matar. Não, fala mais alto. O Senhor o quê? Porque o Senhor os queria matar. O Senhor o quê? Porque o Senhor os queria matar. Quem queria matar eles, irmão? Isso é sério, sim ou não? Ah, Deus é bom. Hein, Ana? Deus é bom. Aí Deus olhando para ele falou assim, eu vou matar vocês. E estavam ele lá, oferecendo, levando mulheres para deitar na câmara, junto à tenda, pegando a oferta que era de Deus. E Deus, ó, como diz antigamente, né? Te pega na curva, meu amigo. E o Senhor pegou na curva. Pastor, diga-me. Aqui no começo desse versículo 12, aqui nessa versão, falam que eles eram filhos de Belial. Filho de Belial. Na minha versão aqui, dizem que eles são ímpios. Filhos de Belial, mano. Aí a consequência desses homens aqui, 1 Samuel 4,11, então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, filho de Eli, foram mortos. Quem que matou eles? Os inimigos. Deus permite o diabo ceifar, mano. No texto falou, o Senhor os queria matar. Quem Deus usou? Os filisteus, os inimigos, para matar obreiros fraudulentos, reprovados. Esse tipo de obreiro não tem êxito no ministério, mano, é destruído. Porque eles acham que eles vão fazer e vão lograr êxito por muito tempo. Não vai.
Não vai. A vida desses obreiros é curta, o ministério deles é curto, é exposto. Eles passam vergonha. Samuel também. Oi? Samuel é o pai deles. De Eli? Ele também estava sendo conivente. No texto ali você vê que ele até repreende, mas ele já não tinha força. Você vê que ele era velho, já não enxergava mais, ou seja, não tinha visão espiritual mais. Numa certa medida ele foi conivente. Ele até repreendeu. Ele falou, olha só, se vocês caírem na mão do juiz, pode ser que o juiz ele possa, de repente, te absolver. Mas, meus filhos, se vocês caírem na mão de Deus, quem vai livrar? E a Bíblia fala que eles desprezam isso. Desprezam o conselho. Mas todo o contexto, você percebe que Eli, ele era, numa certa medida, conivente com os erros dos filhos. Ele não removeu os filhos do ministério. Isso fala, sabe de quê? Nos ensina, sabe o que também? Que qualquer um de vocês aqui, eu estando em pecado, vocês têm autonomia de me tirar daqui. Pastor, o senhor não está em condição de ensinar. O senhor não está em condição de pregar. Se você cometeu um pecado gravíssimo com a sua mulher, com seus filhos, na rua, seja lá o que for, o senhor não, você deve ser agora cuidado agora. Agora é o momento de você ser cuidado. Você não está em condição. Qualquer um membro. Agora, geralmente o que acontece? As pessoas querem tocar de qualquer maneira, assim mesmo. Só que o preço, eu digo, é caro. É caro. Vamos pegar um outro texto aqui, de obreiros reprovados que não tiveram êxito no ministério. Atos capítulo 19. A partir do verso 11. Alguém me ajuda, por favor. Acharam? Amém? Lê pra gente aí, Edgar, por favor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo... Só um momento. Por que você acha que eles quiseram fazer isso? Fala. Eles viram Paulo fazendo. Eles viram Paulo fazendo. Qual era a intenção por detrás disso? Deles. Fazer o que Paulo estava fazendo. Receber a fama. Oi? Receber a fama de Paulo. Receber a fama. Os louros. Serem reconhecidos. Entendeu? A intenção deles não era boa. O que eles queriam fazer era correto. Expulsar demônio é correto ou não? É correto. Mas a intenção por trás. Está entendendo? Verso 13. 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Meu Deus. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Assim caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Até o 20. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém.
Então, note, amado, que obreiros que não são aprovados, eles abrem janelas espirituais, brechas, para que os demônios possam ali humilhá-los. Eu já falei uma situação que ocorreu aqui, que estava pastor Eliseu, Robson e D'Angelo. Estávamos nós. Nós fomos fazer uma visita aqui em Piabetá. E nós fomos visitar uma senhora, que aparentemente lá o pessoal falou que estava endemoniada. Já disse isso aqui, mas é mais ou menos esse exemplo aqui, ó. Estava endemoniada, nós fomos lá e conversamos com a mulher, e a mulher meio que fora de si. E a gente percebeu que aquilo não era demônio. A gente teve uma sensibilidade espiritual de que não é demônio. Essa mulher não utilizou alguma coisa. E ficou fora de si. Nós vimos que ela tomou medicamento junto com vinho. Conversando com ela, familiares, medicamento junto com vinho. E ela ficou assim. Questão de casamento, de matrimônio, o seu marido, essa senhora. E a neta dela que estava lá, depois que nós demos a devida orientação, nos chamou para fazer uma oração na casa dela. Uma baixinha, lourinha, bonitinha, aquela coisa toda. E quando a gente começou a orar, quem que fica endemoniada? A charmosa, a bonitona. Hã? E aí, endemoniada, ela começou a virar o pescoço. Já falei isso aqui, eu falei, vai quebrar. E virando, vou matar ela. Vou matar. Virando. Eu falei, Jesus, vai quebrar, vai dar ruim. E o pastor Rafael é meio doido, ele é abusado. Ele mata. Se você é mais forte, Jesus mata. E foi virando. Vou matar ela na frente de vocês. Vocês vão ver só, vou quebrar o pescoço dela como faz com o passarinho. E virando. Aí voltou. Aí numa mesinha assim, na cozinha, que bota ali as facas, as conchas, aquele negócio ali, não tem? Falou, vou pegar a faca, vou matar você, pastor. Mata? Aí eu já falei, pastor, fala por você. Vou matar vocês aqui. Foi em cima e pegou. Se é mais forte que Jesus, expulsamos aquele demônio, ele caiu por terra. Mas se não está aprovado, meu amigo, se não está aprovado, meu corpo arrepiando toda aquela situação, eu falei, Jesus, vou matar. Quase saiu correndo. Oi? Quase saiu correndo. O quê? Falei, gente, essa baixinha vem para dentro de nós com faca aqui, meu. Vai matar todo mundo ali. Foi o que aconteceu com esses homens aqui, ó. Eu desconjuro um Deus que Paulo prega o diabo. Jesus sei quem é, Paulo eu conheço, não vocês. Vocês não têm relevância no mundo espiritual. Vocês são reprovados por Deus. Vocês não têm autoridade nenhuma sobre mim, vocês são cheio de brecha. Vocês são lascivos, avarentos, vocês são orgulhosos, querem fama, sucesso. Vocês não têm humildade. Eu vou humilhar vocês. A palavra fala que os demônios se assenhoraram deles, agrediram, tirou a roupa e eles foram nus para casa, pelados. Vergonha. Brecha espiritual que se abre de um obreiro reprovado. É Saul. A palavra fala que Saul, quando ele é ungido rei, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele profetiza. Só que assim como Nadab e Abiú, como os demais obreiros reprovados, ele começa a fazer coisas para Deus não conforme a lei. Conclusão, brecha para demônio. Demônio entra na vida de Saul e a Bíblia fala que ele é atormentado por demônio. 1 Samuel 16,14. E a Bíblia fala que ele chama alguém para que tocasse bem e o espírito saísse dele. Quem é esse obreiro? Davi. E Davi vai lá e expulsa o demônio de Saul. Davi aprovado. Saul reprovado. Paulo aprovado. Os 7 filhos sacerdotes Seva reprovado, humilhado. Então não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, amado. Outro texto que eu queria ler com vocês aqui, sobre brechas espirituais que um obreiro, uma obreira pode abrir, se ele não andar conforme a vontade de Deus. 1 Reis 22, 13. E vamos ler esse texto aqui, eu vou entrar na minha conclusão e a gente termina. Gente, tem muito texto aqui ainda. Pensei que tinha pouco.
1 Reis 22, passagem muito conhecida. Acho que Edgar também já pregou nessa passagem aqui. Edgar é o mensageiro do Velho Testamento, gente. Quem achou, me ajuda aí. É o 13, pastor? 22, 13? Isso, 1 Reis 22, 13, em diante. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles que fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todos os Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Continua, pastor? Continua. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizarás de mim o que é bom, senão só o que é mau? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Meu Deus do céu. Vai, meu. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quedaana, chegou, feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai-a a levá-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o, com o pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos todos. Mais? Vai até o 35, meu irmão, que é o fechamento de toda a história. Assim o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, subira a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, vestes tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco, atirou a esmo e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro, defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Amém. Então foi uma brecha grande que ele permitiu, sim ou não? Sim.
É aquele tipo de gente que pede conselho já sabendo a coisa certa que tem que ser feita. Chama Micaías. Não, mas ele só profetiza coisa ruim contra mim. Micaías vai lá e fala a verdade. Não falei, tá vendo? Prende esse camarada aí. Um vai lá e dá um murro em Micaías. Quando eu voltar, tu vai ver. Aí, se tu voltar, Deus não ficou na minha boca, não. Voltou? Ele ainda tentou se disfarçar e deixar o outro na furada. Mas Deus viu. Deus viu. E a palavra ainda fala assim, um soldado soltou uma flecha a esmo. Aí Deus ficou guiando a flecha aqui. Vai lá na costela. Porque ele deixou se enganar por um espírito de mentira. Obreiro reprovado. Ouve a verdade, mas não quer se firmar na verdade. Pagou um preço caro. Por isso, amado, eu termino dizendo o texto que eu iniciei. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que possamos ter esse temor em nosso coração, de entender que com Deus não se brinca e não se zomba. Como Paulo disse em Gálatas, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. O que semeia no espírito, colhe vida eterna. O que semeia na carne, corrupção. Que possamos sermos obreiros compromissados com o Senhor, com a palavra do Senhor, compromissados com a nossa casa, a nossa família, obreiros proativos, prontos a servir, compromissados com a palavra do Eterno, com a vida de oração, compromissado com a vida devocional, de um caráter irrepreensível, compromisso com uma vida de renúncia e zelo com o Senhor e a obra do Senhor. Começa pelo amor a Deus. Um obreiro aprovado ama ao Senhor. Ama tudo que Deus ama e odeia tudo que Deus odeia. Um obreiro aprovado, ele vive em obediência. Como Pedro disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Um obreiro aprovado é compromissado com a sua família. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo disse isso para Timóteo. Devemos ser compromissados com a nossa família. Eu quero ler esse texto aqui que é importante também. 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Até isso aqui, amado, esse detalhe aqui, ó, a gente deveria fazer para levantar um obreiro. Porque a polícia militar faz pesquisa social. O camarada passou na prova? Passou. Fez a prova? Foi aprovado. Aí o que eles fazem? Pesquisa social. Vamos saber quem é esse camarada lá fora. A gente não faz pesquisa, não. Quem é esse camarada fora daqui, desse ambiente? Vai lá como quem não quer nada, na lagoa, pergunta, conhece Ricardo? Conheço, porta cabeça. Como é que ele é, cara? Ah, bom, por quê? Não. Ouvi falar tanto dele aí e tal, como é que ele é? Aí a pessoa vai falando. Deveria, porque o texto diz aqui, ó. Convém que também tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diabos sejam honestos, não de língua doce, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, e uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Senão, não entra. Provado e depois sirva. Se não for, não entra. Um obreiro aprovado tem que ser compromissado com a palavra de Deus. Né? Obreiro que não lê a palavra de Deus não é obreiro.
não pode abrir a boca para falar, porque não senta para ouvir Deus falar. E como que vai falar? Não pode. 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Note quantos verbos Paulo disse para ele: de persistir em ler, ser fiel no trato, na palavra. Um obreiro aprovado, constantemente ele lê a Bíblia. Por exemplo, aqui, eu já disse aqui, eu dou colher de chá, mano. O pastor Adel me forjou no fogo. Eu chegava, sentava lá no findinho, lá no final e tal. Aí eu sentava aqui na frente, aí ele chegava, sentava lá. Vai pregar, tá? Hã? Não, vai pregar. Não, vai pregar. Tá bom. Mas não tem nada, ele é assim mesmo. Aí fez isso umas 4, 5 vezes, eu falei, agora não tem jeito. Tem que chegar já o quê? Preparado. Preparado. Então é inadmissível, amado, você falar, tem como pregar? Não estou preparado, não. O obreiro tem que estar aprovado. Tem que estar aprovado na palavra. Compromissado com a vida de oração. O obreiro que não ora não é um obreiro. E se não ora, não é um obreiro aprovado. Deve orar. O Salmo diz: ó tu que ouves a oração, Salmo 4,3, sabe, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. 1 Timóteo 2,8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santa, sem ira e nem contenda. Oração. Oração. E eu vou fazer uma só sobre a oração, só sobre a palavra. Um obreiro aprovado na palavra, renúncia e um caráter aprovado e o zelo. E eu termino aqui. O qual se deu a si, mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, por zeloso e arrepende-te. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Note, quando ele fala que maneja a palavra, não, ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Então é para ter domínio, dedicação e interesse. Amém, amados? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Santo Deus, uma vez mais, Pai Santo, diante do Senhor em oração, com santo temor e santa reverência a Tua presença. Perdoa, Deus, todos os momentos que fui irreverente nesse altar e nesse púlpito diante da Tua santa igreja. Te louvo, Deus, pela Tua infinita misericórdia em não me fulminar, Senhor, mas faça de mim um obreiro aprovado, irrepreensível, compromissado com a palavra, com a vida de oração, com santo temor, Deus, com a responsabilidade que Tu me deste. Por isso, Deus Santo, essa palavra, Deus, em primeiro lugar, todas elas são para mim, porque eu tenho certeza, Senhor, que há muito na minha vida, no meu ministério, que eu devo me ajustar. Por isso, Deus, eu peço o auxílio do Teu Espírito e me ajuda, Senhor.
Ajuda teus filhos. Ajuda, Senhor, aqueles que o Senhor há de chamar. Porque se o Senhor chamou, o Senhor capacitará, eu tenho certeza disso. Mas na mesma certeza eu sei que também há a nossa parte a se fazer. Como Paulo disse para Timóteo, persiste em ler, medita nessas coisas, ser um exemplo. Que possamos, ó Deus, ser um exemplo para os fiéis, ter um bom testemunho para os que estão de fora. Pai querido, para que a gente não venha ser envergonhado pelo diabo, e não somente, ó Deus, ser envergonhado, porque a nossa vergonha é o de menos. A questão é o seu nome, Senhor. É o seu nome que carregamos. Por isso, Senhor, que possamos ter um santo temor em tudo aquilo que fazemos para Ti. Ter o santo temor no nosso amor e devoção a Ti, no nosso amor e devoção às coisas concernentes ao Teu reino, no nosso amor e devoção à nossa família, no nosso caráter, na nossa fala, na nossa postura, na nossa vestimenta, como entramos na Tua casa, que possamos nos avaliar, Deus, para que possamos ser servos melhores e glorificar o Teu nome. Sermos verdadeiramente um povo distinto, separado, único. Entendemos, ó Deus, que a nossa vida deve glorificar o Teu nome e não envergonhar o Teu nome. Não queremos ser, ó Deus, semelhante a Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, como os filhos do sacerdote Seva, como Saul, que ficou endemoniado, como aqueles profetas, ó Deus, que receberam um espírito de mentira. Não, Senhor, nós não queremos. Queremos ser morada no Teu Espírito. Queremos glorificar o Teu nome com a nossa vida e a nossa existência. Por isso, Deus, que possamos, através dessa mensagem de hoje, Senhor, já preparar o nosso espírito para vivermos o melhor do Senhor. E de fato sermos, ó Deus, uma igreja vibrante, que tem o santo temor do Senhor, Pai, para glorificar o Teu nome nessa terra. Por isso eu Te agradeço por cada filho e filha do Senhor que entrou aqui nessa casa. Que a Sua mão, ó Deus, possa guiar, orientar, sustentar. Que Teu Espírito possa ministrar, Senhor, ao coração deles, a cada palavra, a cada texto lido. E que nós, Senhor, possamos nos enquadrar em cada um deles. Porque o Senhor fulminou Nadab e Abiú, porque eles não fizeram conforme as leis do Senhor. E o Senhor deixou eles por muito tempo ainda assim, fazendo esse serviço. Eles achando que o Senhor não estava ali. E o Senhor estava. Ó Deus, não permita que a gente, Deus, venha estar em Tua casa sem perceber que o Senhor não está nela. Que possamos ter essa sensibilidade, Deus. É o que eu Te peço. E Te agradeço por tudo. Pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você não desse, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor. Deus abençoe. Uma noite abençoada.